Queridos irmãos, o Bruno vai pôr para a gente aí os dados bancários, então, como eu havia falado. E a Irmandade, tome nota, por favor. E o que Deus preparar de oferta vai ser sempre muito bem-vindo para a gente terminar essa Igreja do Limão, se Deus quiser. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. Em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. O que Deus preparar, irmãos, vai ser bem-vindo. Esse meio de mês aí a gente deu uma manquitolada e precisamos da colaboração da Irmandade. Eu sei que Deus tem tocado em muitos corações e que vai dar certo. Nós vamos vencer essa batalha. Vamos orar para agradecer as ofertas? Senhor, diante da Tua presença, colocamos as ofertas do Teu povo e Te pedimos que faça prosperar na vida de cada um de nós, segundo a boa mão de Deus trabalhando em nosso favor. Que não falte a Tua bênção, que não falte o pão de cada dia e que não falte também a paz de Deus em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos queridos, abram vossas Bíblias no Santo Evangelho de João, no capítulo 4. A mulher samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Ele era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Glória a Deus. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus disse-lhe, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Somente até aqui, queridos. Amém. Queridos irmãos, houve uma separação
no meio do povo de Jerusalém, quando foi criado este reino do norte. E então, amados, a religião, a religiosidade, ela de alguma forma, isso desde sempre, não é de agora ainda acontece, mas desde sempre, ela engessou, ela endureceu, ela prendeu a liberdade da graça. De maneira que quando esse reino foi separado, reino do sul, reino do norte, ficaram os judeus em Jerusalém e os samaritanos em Samaria. E os judeus diziam e apregoavam pela religião que só se poderia adorar a Deus em Jerusalém. Já os samaritanos, lá no monte de Gerizim. E eles então não se comunicavam, não tinham comunhão entre si, porque cada um acreditava que a adoração deveria ser de uma maneira. Os judeus, bem verdade, tinham um conhecimento literal da Escritura, tinham mais conhecimento literal da Escritura, tinha mais esclarecimento das passagens bíblicas e de tudo aquilo que elas representavam desde Moisés. E foi quando Jesus disse para essa mulher, olha, a salvação vem dos judeus, porque é o anúncio de Cristo. O anúncio do Messias veio dos judeus para eles e chegou até os nossos dias. Cristo era judeu. Então, qualquer judeu que se prezasse, Brunão, não passaria por Samaria. Eles evitavam os samaritanos, eles eram uma subespécie, uma segunda classe. Um outro tipo de pessoa que, ao entender da religião, era uma pessoa inferior aos judeus. Em vários momentos o sacerdócio criou regras, criou ritos, criou normas e diretrizes dizendo vindas de Deus, mas que a bem da verdade era pura religião humana, entendimento humano de algo que é espiritual, entendimento humano de algo que só se recebe não com livros, nem com estudo, nem com perícia, nem com entendimento literal, seja ele qual for, mas que se adquire com um coração em Deus, por divina revelação. A graça de Deus é revelada pelo Pai, nosso Deus, aquele a quem Ele quer revelar. Enquanto Deus não revela, enquanto Deus não abre o coração, enquanto Deus não abre a mente, os olhos, aquela pessoa permanece cega, distante, dispersa do caminho da salvação. E o Senhor viu a necessidade, era necessário passar por Samaria. Ele não era necessário o caminho de Samaria, era necessária uma missão em Samaria. Glória ao nome santo do Senhor, de encontrar aquela mulher. Os judeus diziam que ela mesma disse, porque os judeus dizem que só se adora a Deus em Jerusalém. Nós adoramos aqui no Monte Gerizim. E agora? Aonde adoraremos a Deus? Mas, irmãos, chegando ele até aquela mulher que estava tirando água no poço, as coisas já começaram a ficar estranhas, primeiro para ela, não para ele. O Senhor sabe exatamente o que faz, com quem faz, a maneira que faz. Irmão, se está acontecendo alguma coisa na tua vida, que você está vendo e fala, Senhor, isso não é normal. Deus te diz essa noite por essa palavra, não é para você. Eu estou trabalhando na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Ela estava, queridos irmãos, então tirando água, e o Senhor disse a ela, me dá um pouco de água. Judeu não falava com o samaritano. Quem dirá pedir alguma coisa ao samaritano, um favor, sendo eles uma subespécie, sendo eles quem quer que seja. Há um entendimento deles. Mas ainda assim ele pediu. E ela olhou para ele e disse, como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana. Você não sabe que a gente não se comunica? Que nós não temos amizade, não somos rompidos? E o Senhor vai e diz a ela, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que contigo pede, dá-me de beber, tu que me pediria, e eu te daria a água da vida. Porque qualquer que beber dessa água que você está tirando, vai tornar a ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, far-se-á em si uma fonte de água viva,
que jorra para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Ela imediatamente disse: Senhor, então dá-me dessa água. Me dá dessa água que o Senhor está oferecendo. Irmãos, a sede que o Senhor se referia, que mataria, era a sede do pecado, era a sede do medo, era a sede da incredulidade, era a sede da briga, a sede da ira, a sede da raiva. Quando nós bebemos da fonte da água da vida, que é Jesus, nós nunca mais temos sede dessas coisas. A pessoa que conhece a Deus, ele não tem mais necessidade do vício, ele não tem mais necessidade da mentira, ele não tem mais necessidade da traição, ele não tem mais necessidade da inveja. Bendito seja o nome do Senhor, porque ele recebe uma completude, ele recebe, irmãos, uma graça de Deus em si, que completa todas as suas necessidades, sejam elas quais forem. E o Senhor disse a ela: então não vou dar só a você, vai e chama teu marido e vem aqui. Ela disse: eu não tenho marido. Ele falou: disseste bem, porque já tiveste 5. E o que você tem não é teu marido, você vive com ele, mas não é casada com ele. Vejo que és profeta, bendito seja o nome do Senhor. E ele querendo mostrar para ela, irmãos, quem era que estava falando. E ele contou todas essas maravilhas a ela. Ela disse: eu ouvi dizer que vem um profeta, um Cristo, um enviado de Deus chamado Cristo. E ele vai nos dizer todas as coisas. E a mesma coisa que Deus falou a Moisés, Cristo disse a ela. Moisés perguntou: e agora, Senhor, a quem direi? Em nome de quem eu estou indo? Pregando a libertação do teu povo no deserto, do Egito pelo deserto. E o Senhor diz: diga ao povo que o eu sou o que sou está te mandando. Ela disse: então vai vir o Cristo. Ele disse: eu sou o que contigo fala, sou eu que contigo fala. Irmão e irmã, essa noite o Senhor manda essa palavra: sou eu que contigo falo esta noite por essa palavra. O Senhor quer encher o nosso coração. Essa palavra nasceu no coração de Deus na virada desse dia, e veio sendo preparada pelo Espírito Santo, e trouxe ao coração do seu servo agora à noite, para dizer a mim, dizer a você, dizer a todos nós: sou eu que contigo falo. A sede dela das coisas dessa vida, qual era? Cada hora ela tinha um marido. Ela saiu e foi avisar os demais, aos homens. Veja só. Ela saiu, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens. Ela era uma mulher que tinha mais relacionamento com homens. Ela disse: olha, encontrei um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. E esses outros homens devem ter se assustado e dito: meu Deus, grandes coisas que ela andou fazendo, fez comigo também. Grande parte dessas coisas. Sabendo então que era Deus, e a salvação entrou aos samaritanos. E aí, irmãos, foi quando ela fez a pergunta, que é a tônica dessa palavra. Vós, judeus, dizeis que só se deve adorar em Jerusalém. Nós, samaritanos, aqui no monte. E agora, onde devemos adorar a Deus? E o Senhor disse: a hora vem em que o Pai busca para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e é necessário que aqueles que o adorem em espírito. Irmão, não é na minha igreja, não é na tua igreja, não é da tua reza, nem a minha oração, nem a tua prece, é o espírito quebrantado, é o coração entregue na mão de Deus, que adora o Pai em espírito e em verdade. E essa noite o Senhor diz: independente da tua religião, independente da tua crença, independente daquilo que você ache certo ou errado, se o teu coração está de verdade na mão de Deus, receba um abraço do Senhor por esta palavra, irmão. Se você adora ao Pai em espírito e em verdade, irmão Rodrigo, eu sou católico, mas adoro ao Pai em espírito e em verdade, que nenhum de nós façamos o papel de judeu, bendito seja o Senhor, que nenhum de nós façamos o papel do fariseu, que acusa, que censura, que reprova, porque Deus é espírito, e aqueles que o adoram têm que adorar em espírito, irmãos. Bendito seja Deus. E muitos poderão dizer: é a minha igreja que salva, é a minha liturgia que salva, é a minha oração que salva. Quem salva é Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É o Senhor quem salva.
É o Senhor quem redime, é o Senhor quem limpa. Essa mulher teve as suas necessidades supridas, amados irmãos. Era uma mulher, era samaritana, e era uma mulher de índole duvidosa, irmão. Mas era uma alma, e alma para Deus é mais preciosa do que o mundo inteiro. Que não haja entre nós ninguém julgando, que não haja entre nós ninguém apontando, nem querendo limitar o poder de Deus, nem querendo limitar a graça de Deus na nossa vida. E nem na vida de quem quer que seja, irmãos. Porque o Senhor trabalha, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor chama e salva para a vida eterna. E se nós permitirmos que isso chegue até os nossos ouvidos e que venha até o nosso coração, se nós deixarmos que o Espírito Santo toque em nós e permitirmos que esse novo de Deus venha para a nossa vida, o Senhor vai mostrar o seu poder, o Senhor vai mostrar a força da sua palavra, o Senhor vai mostrar o quanto Ele te ama e vai te mostrar que você nunca esteve e nunca estará sozinho. Quando essa mulher recebeu esse prenúncio, quando essa mulher recebeu, irmãos, essa graça de Deus em si, quando ela entendeu qual eram as sedes que ela tinha, que eram inúmeras, e que elas começaram a ser supridas, porque quando ela conheceu Jesus, todas as suas necessidades foram supridas. E o Senhor quer se apresentar a você essa noite por essa palavra, e te dizer: eu quero que todas as tuas necessidades sejam supridas, todas elas, todas elas. E você nunca mais vai ter sede da mentira, como Deus já deu de dizer, nunca mais vai ter sede do medo, nunca mais vai ter sede da ira, da revolta, do ódio, e nunca mais será escravo do pecado, nem de tudo aquilo que ele ocasiona na vida de quem é escravo dele. Receba essa palavra no teu coração no nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor te diz: haverá salvação, haverá libertação na tua casa, haverão portas abertas na tua vida pela boa palavra de Deus. E você adorará o Pai em espírito e em verdade, adorará aqui na igreja, adorará na sua casa, adorará no teu trabalho, adorará numa viagem, adorará até dormindo, onde você estiver. Você é o templo do Espírito Santo. Lembremos-nos quando o Senhor disse: Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Como eu posso dizer que o meu Deus, o Deus verdadeiro está aqui na CCA, se Ele nem aqui não habita? Você é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Você é o templo vivo, renovado a cada minuto, renovado a cada segundo pela graça de Deus em você. E habitado e coabitado pelo Espírito Santo e tomado na sua totalidade pela graça de Deus na sua vida. Então, amados irmãos, recebamos essa palavra nos nossos corações e creiamos nela, aceitemo-la como vinda da parte de Deus. E o Senhor diz para todos nós essa noite: haverá uma transformação na tua vida, haverá uma transformação na tua mente e no teu coração, e você compreenderá muito melhor o trabalhar de Deus em ti. É a palavra que Deus dá, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Amém. Santo e eterno Deus, aleluia. Senhor nosso eterno Deus, estamos orando aos teus pés agora, para agradecer pelo culto que o Senhor nos tem dado e preparado, por tudo que o Senhor nos tem feito, e ainda, Senhor, que sejamos falhos e errantes, a Tua graça e a Tua misericórdia têm sido derramadas sobre a nossa vida. Entendemos bem a Tua palavra e Te pedimos que nos dê dessa água viva, para que também a nossa sede seja suprida, seja cessada, e nós, Senhor, estejamos sempre diante da Tua presença. Despede-nos na Tua paz e dá-nos uma noite de descanso em paz diante da Tua presença. Em nome de Jesus, Teu Filho, que vive eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém.